Vamos passar para a análise do capítulo 8. Outro capítulo do livro do Emanuel é o capítulo 8, sobre o qual vou tecer alguns comentários. O capítulo 8 é uma outra palavra de Deus ao profeta Isaías, que tem relação com o seu segundo filho. O capítulo 8 começa dizendo: O Senhor me disse, pega uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível, Maher Salal Hasbaz. Isaías 8:1. Note que a Bíblia Almeida atualizada, em vez de colocar o nome do menino, coloca a tradução: rápido despojo, presa segura, o que está bem próximo do significado do nome. Isaías foi ter relações com a profetisa e ela concebeu e deu à luz ao seu segundo filho, que recebe esse nome profético. Pois as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levadas diante do rei da Síria. Aqui então está o que Isaías anunciou no capítulo 7, que esses reis não subsistiriam, que a presa, o despojo já estava pronto para o saque, pronto para ser levado. E o rei da Síria é quem vai fazer isso em 722, liquidando com a nação de Israel o reino do norte. Pois bem, este ato simbólico, colocado no nome do filho de Isaías, não é muito bem-vindo pelo rei. Há uma contestação da parte daqueles que estão se derretendo de medo. Eles não aceitam a palavra dita no capítulo 7. Novamente, o oráculo termina com a palavra Emanuel, verso 8. Daí o nome do livreto, livro do Emanuel. Esta palavra, o oráculo de Isaías, revela o modo como Deus vai fazer para destruir os inimigos de Judá e, consequentemente, da sua aliada, a Síria. Efraim e Damasco, Síria, serão liquidados. Acontece que Isaías fala palavras ao vento, porque o coração do rei de Judá e do povo está endurecido. Exatamente isso que a gente descobriu no capítulo 6, que afirma: Então ele disse, vai e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Isaías 6, 9 e 10. Isso é quase um contrassenso, mas é o que é, de fato, uma rejeição da palavra do profeta, consequentemente, a palavra de Deus. E essa atitude dos seus ouvintes leva Isaías a se concentrar em registrar esses oráculos. E aqui está, no capítulo 8, a menção dos seus discípulos, dos seus seguidores. No capítulo 8, verso 16, diz: Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. A versão Almeida atualizada acrescenta nesse versículo a palavra coração. Ela diz: sela a lei no coração dos meus discípulos. Mas o hebraico não tem essa palavra coração no texto, porque para a língua do profeta, o hebraico, basta simplesmente você dizer põe, coloca, sela a palavra nos discípulos. E assim estará subentendido que é no ser total, na pessoa do discípulo. Pois bem, aqui nós temos uma referência ao processo de registro dos oráculos de Isaías. Muito provavelmente esse testemunho, que foi rejeitado pela maioria, recebe de bom grado a aceitação e guarida de alguns, que vão guardar esses oráculos como testemunho, para que quando ocorrer essas coisas que o profeta anunciou, todos saibam que foram avisados. Isso está registrado para que todos saibam que o profeta anunciou diligentemente a palavra do Senhor, conforme a incumbência que ele recebeu. Mas como parte da missão de Isaías é endurecer o coração dessa gente, obviamente que eles não darão bola, não darão ouvidos,
não ouvirão a voz de Deus nas palavras do profeta, pois falta o entendimento a toda essa gente. Este capítulo 8, relacionado inseparavelmente com os capítulos 7 e 6 e com os capítulos 5 e 10, vai revelando uma situação de apostasia, aquela que aparece no capítulo 1, quer dizer, eles deram as costas, abandonaram o Senhor, não creram, não confiaram. Então aqui nós vemos as primeiras consequências desta apostasia. Aqui no capítulo 8 ainda se percebe que o testemunho, ou seja, as palavras do Senhor pronunciadas pelo profeta Isaías, permanecem em um círculo fechado, o círculo que inclui sua esposa, seus 2 filhos, além dos seus discípulos, como eu já disse. Leia os versículos 18 até o 22. Eis-me aqui com meus filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Isaías 8, 18. Outro destaque que eu quero fazer está nos versos 19 e 20. Quando disserem a vocês, consulte os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Isaías 8, 19 e 20. Note como há nesses versículos um agravamento da situação da rejeição da palavra de Deus e da palavra do profeta. Não é apenas uma rejeição pura e simples, mas é ir buscar uma palavra em outro lugar. Eles deveriam consultar o profeta. Os reis sempre consultaram os profetas. Mas agora eles estão indo atrás dos mortos, necromantes, daqueles adivinhos que o Deuteronômio já havia proibido quando eles entraram na terra. Não era para ir atrás dessa gente. Deuteronômio 4, por exemplo, deixa muito claro que em tempo algum o seu povo deveria ir consultar esse tipo de gente. Mas não, eles não ouvem o Senhor, e sim os adivinhos, e necromantes e agoureiros. Diante disso, Isaías os manda para a lei e o testemunho. O testemunho aqui é o testemunho do verso 16, aqueles que foram resguardados e selados nos discípulos. Isaías está dizendo que eles devem consultar a Torá e o testemunho, a própria palavra de Deus. Portanto, há uma direta conexão entre rejeitar a palavra de Deus e ir atrás de outra palavra, aquela que está na boca dos médiuns, adivinhos e necromantes. No capítulo 6, Isaías já tinha dito que este é um povo de lábios impuros. E eu vejo aqui um exemplo do que era ter lábios impuros. Ter lábios impuros, além de falar falsidades, mentiras e promulgar leis injustas, era também o que eles estavam fazendo aqui, indo atrás de magia, indo atrás de adivinhação, de agúrio, através de oráculos onde não deveriam ir. Portanto, os capítulos 7 e 8 estão relacionados à missão do profeta e à rejeição da palavra de Deus.